Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 20. Nós estamos expondo o Evangelho de Lucas e hoje nossa exposição, que terá como tema a luz que brilha nas trevas, será do verso 1 ao verso de número 20 do capítulo de número 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram e então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós colocamos a nossa vida na Tua presença. Rogamos, Deus, que o Espírito Santo fale agora ao nosso coração por meio da exposição da Escritura, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós celebramos e louvamos a Deus pela vida das nossas mães. Você, minha querida, que é mãe, que o Senhor derrame graça e bênção sobre a sua vida de maneira muito poderosa. E que precioso é termos esse grande privilégio de celebrarmos a Deus pela vida das mamães. E você, minha querida irmã, que Deus lhe deu esta função linda e maravilhosa de ser instrumento dele na vida de outra pessoa, de um ser humano. Porque é isso que Deus fez. Isso é um grande chamado de Deus e um grande privilégio. É uma bênção. E é interessante que quando uma mãe se torna mãe, ontem, por exemplo, fiquei sabendo que reverendo Gunther, pastor da igreja presbiteriana da freguesia do Ó, se tornará papai. E eu fico imaginando a alegria dele e sua esposa e as expectativas que criam quando a esposa fica grávida.
Por quê? Porque o nascimento de uma criança é um evento maravilhoso. E quando nós olhamos na perspectiva da eternidade, o nascimento é algo maravilhoso porque ele traz à existência uma alma que jamais morrerá. Mas desde que há mundo, jamais houve um nascimento tão maravilhoso quanto o nascimento de Jesus. E Lucas, ele procura trazer na sua narrativa alguns detalhes muito importantes deste nascimento. Ele vai falar aqui sobre a época, o local, as circunstâncias em que esse nascimento ocorreu e também da mensagem que é trazida através desse nascimento. E eu gostaria então de olhar para essa preciosa narrativa da encarnação do Verbo de Deus, a luz do mundo, o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo, nessa perspectiva, a luz que brilha nas trevas. E a primeira coisa que nós temos que pensar e olhar é para o cenário, para que a luz do mundo brilhasse em meio às trevas. Qual era o cenário que Jesus Cristo veio? Qual foi o cenário que Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador, se encarnou e nasceu no nosso mundo? É interessante que quando você olha para os primeiros versículos, diz a Escritura que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. O primeiro imperador romano publicou um decreto convocando toda a população do império para recensear-se. E os judeus, nós temos que nos lembrar que eles estavam sob o domínio de Roma, e esse decreto dizia que todos deveriam voltar para a sua cidade natal, a fim ali de fazerem esse recenseamento. E qual era o objetivo desse recenseamento? O objetivo desse censo, recentemente nós tivemos um censo onde as pessoas passavam lá, quantas pessoas moram aqui, e fazendo várias perguntas e tudo mais. Neste caso, eles tiveram que voltar até a sua terra natal para este censo. Mas qual era o grande objetivo? Cobrança de impostos por parte do império. Era arrecadar mais. Era taxar impostos sobre as pessoas. Mas é interessante, meus queridos, que Deus, e aí é que nós vamos vendo nas entrelinhas destes decretos, Deus controlando todas as coisas. Nós vemos aqui este cenário, mas nós vemos dos versos 4 a 7 que José, então, o que ele faz? Ele vai para a sua cidade. E olhando para esses versículos, eu fico muito feliz em perceber que o Senhor governa todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Jesus não nasce em Nazaré. Jesus não nasce na Galileia, onde morava sua mãe. Por quê? Porque Deus, na sua providência, Ele conduz cada fato. E se Jesus nascesse em Nazaré e na Galileia, nós teríamos um problema. Por quê? Porque a profecia não iria se cumprir como deveria se cumprir. Então, Deus inclina o coração do imperador César Augusto para decretar um censo exatamente quando Maria estava para dar à luz a Jesus. Pastor, mas o que tem a ver isso? Com isso, eles foram obrigados, pelo decreto, a viajar para Belém. E quando eles vão para Belém, eles cumprem a profecia que está dita lá em Amós, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, mas de ti sairá o que há de reinar em Israel. Você consegue perceber a mão do Senhor conduzindo cada ato da grande história da redenção? E aí veja, quais foram as circunstâncias que Jesus nasceu? Jesus, ele nasce sob o teto, ele não nasce sob o teto da casa da sua mãe. Ele não nasceu na hospedaria.
mas sim ele nasce numa manjedoura. Não houve ali um berço ou um quarto extremamente preparado para essa criança nascer. Eu me lembro que quando meu primeiro filho minha esposa estava grávida, ele estava para nascer, meu pai, naquela época, ele disse assim, para cada primeiro neto, primeiro filho de vocês, cada neto que eu receber de vocês, eu vou dar um presente. E um presente em dinheiro, né, nos abençoar. Eu falei, puxa, que coisa maravilhosa, que bênção. Minhas irmãs tiveram os filhos, as duas filhas, um mês quase de diferença, as minhas sobrinhas, hoje com 15 anos, passa um tempo, nós vamos ter então o Enzo. E aí quando eu chego, e minha esposa está grávida, eu chego com meu pai e digo assim, pai, é o seguinte, eu mereço o dobro do presente. Como assim? Eu falei, pois é, eu mereço o dobro. Não, que não tem nada. Eu falei, não, eu mereço o dobro, pai. Sabe por quê? Porque eu sou o seu filho homem e sou o único que vou levar o seu sobrenome para frente. Aí ele falou assim, você tem razão. Quando o Enzo nasceu, o que ele fez? Ele deu o dobro do presente que deu para as minhas irmãs. E o que nós fizemos com esse dinheiro? Nós compramos todos os móveis do quarto do Enzo. E foi uma coisa linda, preparar o quarto, arrumar, deixar tudo prontinho, bonito, e aquela coisa toda, e prepara isso, prepara aquilo lá, e aquela expectativa, o quarto estava pronto meses antes do abençoado chegar, né? E com certeza você que é pai, você que é mãe, muito provavelmente, especialmente no primeiro, já no segundo, é aquela história, né? Quando a chupeta do menino cai, você vai lá e esteriliza o primeiro filho, no segundo você dá uma limpadinha, no terceiro você dá uma batida assim, coloca na boca e pronto, e vai, que você já está acostumado, não vai morrer de jeito nenhum, né? Mas nós nos preparamos com muita expectativa, com muita esperança, aguardando o rebento que viria. Pare e pense nas circunstâncias em que Jesus nasceu. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não tinha um quarto preparado para ele nascer. Ele não tinha um berço maravilhoso para ele, mas o texto diz que eles não tinham nenhum lugar apropriado. E eu fico me lembrando, queridos, do nascimento dos meus filhos. O segundo foi tudo aparamentado, coloquei uma roupa, aí emprestei uma câmera de um amigo meu lá, coloquei na testa a câmera, saí lá para filmar tudo e tal. A mãe do Salvador não tinha uma hospedaria para que o Rei dos Reis nascesse. Para que o Senhor dos Senhores viesse a este mundo. E aqui nós vemos a manifestação da graça de Deus, como afirma o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Filipenses, que diz assim, que sendo Deus não quis ser igual a Deus, mas se fez servo à semelhança de homens, humilhou-se a si mesmo até a morte. Esse foi o cenário que Jesus nasceu, querido. Esse foi o cenário que o nosso Salvador veio a este mundo e que a luz veio para brilhar em meio às trevas. Agora, queridos, quando eu olho para estes episódios narrados pelo evangelista Lucas e também pelos outros evangelistas, mas especialmente aqui, eu vejo o nascimento de Cristo, nós podemos pensar em algumas implicações relevantes e práticas para a nossa vida. E às vezes nós ficamos desconfiados, nós ficamos alheios à vontade de Deus, querendo que o Senhor cumpra aquilo que nós queremos. Mas, meu amado, quando eu olho para essa história, para a grande história da redenção, a primeira implicação que eu vejo é que nós temos que confiar na soberania de Deus em todo o tempo e sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus conduz a história. Deus conduz a história. Assim como Deus estava no controle no tempo de César Augusto, nos tempos em que Jesus nasceu, e como Deus estava no controle do tempo e das circunstâncias durante esse momento,
no local em que Jesus nasceu, sobre as circunstâncias que Jesus nasceu. A implicação direta que me faz pensar, querido, é que eu posso compreender que Deus conduz cada ato da história. Cada ato da história. Nada, absolutamente nada acontece neste mundo, deste lado de cada eternidade, que Deus não esteja no controle. E em vez de nós ficarmos preocupados com os momentos de insegurança, com os momentos de incerteza, sermos tomados pela ansiedade, pela angústia, eu e você podemos descansar no controle soberano de Deus. Porque mesmo quando as situações e as circunstâncias parecem fora de controle, o Senhor continua no controle. O Senhor continua dirigindo a história. O Senhor conduziu cada ato. Não foi por acaso que Jesus nasceu onde nasceu, no momento em que nasceu, no local em que nasceu. Por isso é fundamental, queridos, nós termos respostas práticas e nos lembrarmos todos os dias da soberania de Deus. Quando nós olhamos para a história da redenção, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor faz em toda a história, conduzindo cada ato, nós temos segurança na soberania do Senhor. Então, na sua vida, querido, procure lembrar-se daquilo que o Senhor já fez. Procure se lembrar da condução do Senhor na sua vida. E a pergunta que eu lhe faço é: você tem lembrado desses momentos da condução da sua história para que você esteja mais perto do Senhor? Às vezes nós olhamos, queridos, e nós olhamos para as situações, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as pessoas, mas nós não olhamos quem é que está permitindo que aquilo que está acontecendo conosco aconteça. E o que está acontecendo com você só está acontecendo porque Deus está permitindo, apesar do nosso próprio pecado. Apesar das circunstâncias desfavoráveis. E o Senhor permite isso com uma finalidade muito peculiar. Sabe qual é? Que você seja mais próximo dEle. Que você seja mais consagrado a Ele. Que você seja mais íntimo dEle. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, meu amado. Então, quando você olha para a história da sua vida, quando você olha para a história da redenção, descanse nesse Deus que tem controle sobre o tempo e sobre as circunstâncias. E aí talvez você possa falar assim: pastor, mas quando eu olho para a realidade, por exemplo, das situações econômicas e políticas e sociais da nossa nação, não tem como eu descansar nisso, querido, até mesmo nestas coisas. E aí vem uma segunda implicação, que é a percepção da providência divina nessas horas. Da mesma forma que o censo romano tinha um propósito político e econômico, nós podemos reconhecer que Deus usa estas coisas, essas situações políticas e sociais, para cumprir os seus propósitos. Meu amado, compreenda que quem governa todas as coisas é o Senhor. Quem governa todas as coisas é o Senhor. Não se esqueça disso. Independente de quem esteja sentado na presidência, no governo do estado, na prefeitura, quem esteja dirigindo a nação, os caminhos do mundo, querido, não se esqueça disso. Quem governa todas as coisas é o Senhor. Ele está no controle. Sim, eu entendo que nós devemos estar atentos dentro daquilo que nos compete, às situações sociais, econômicas, políticas da nossa nação. E nós devemos fazer a nossa parte. Especialmente, por exemplo, agora, nós estamos nos movimentando para ajudar as pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul. E é nosso papel fazer isso.
Mas, querido, não deixe se consumir pelo medo, pela ansiedade, pela a insatisfação ou a percepção de que talvez a injustiça impera. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. De novo, quem governa todas as coisas é o Senhor. E por mais que a aparente injustiça prevaleça, haverá um dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus, Ele trabalha em cada situação. Então busque discernir como Deus pode estar trabalhando através dessas situações e ore por sua soberana vontade. Uma terceira implicação é que nós precisamos compreender e aceitar a vontade de Deus na nossa vida. O decreto de César Augusto obrigou as pessoas a retornarem às suas cidades natais, mostrando que Deus usa até mesmo decisões dos poderosos para realizar os seus planos. E na Escritura nós vemos isso em vários momentos. Se você for estudar a história da saída do povo do Egito, o Senhor inclinando o coração de Faraó. E da mesma forma nós podemos aprender a aceitar e confiar na vontade de Deus na nossa vida, mesmo quando parece ir contra os nossos próprios planos. Tem alguma área da sua vida, querido, que você está resistindo à vontade de Deus? O fato de Lucas registrar os detalhes em que os acontecimentos se deram tem por objetivo demonstrar que o tempo e que as circunstâncias estão nas mãos do Senhor. E que Ele controla cada coisa. E sabe qual é a melhor ocasião para Deus nos socorrer? No momento que Ele deseja. Ele sabe quando Ele deve enviar o socorro para nós. Nada ocorre, meu amado, por acaso. Lembre-se que Deus está no controle de cada situação, inclusive do tempo e das circunstâncias. Então, nós temos que tomar cuidado a fim de não sermos tomados por sentimentos pecaminosos do nosso coração, como ansiedade, como angústia, por conta das situações e circunstâncias ao nosso redor. Porque, via de regra, o nosso coração, ele fica temeroso, ele fica angustiado. Querido, quando o seu coração começar a ficar angustiado e ansioso e aflito por qualquer que seja a situação, saiba de uma coisa. Isso vem de um coração pecaminoso. E nós precisamos voltar ao nosso coração e o nosso olhar ao Senhor, porque Ele nos dá essa segurança de que Ele está no controle. O coração do crente em Jesus, ele deve se sentir confortado ao se lembrar da palavra de Deus e como o Senhor cumpre a sua palavra. E aí uma palavrinha que nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem. Tudo é para a glória de Deus, querido. Tudo é para a glória de Deus. Você acredita de fato que Deus trabalha em cada circunstância para levar você para mais perto dEle? Para você ser mais consagrado a Ele? Para você ter mais intimidade com Ele? Essas foram as circunstâncias em que o nosso Salvador, Jesus Cristo, veio ao mundo. E Jesus veio com um propósito muito específico: nos reconciliar com o Pai e nos conduzir para mais perto do Senhor. Mas, em segundo lugar, além deste cenário que Deus conduz, nós vemos o anúncio, uma mensagem dessa luz que brilha em meio às trevas. E aí, então, nós recebemos essa mensagem de redenção. E olhando para o texto, aqui nós vemos algumas características deste anúncio, desta boa notícia. Veja comigo, versos 8 e 9, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Nós temos que nos lembrar que os pastores não eram
pessoas de muito crédito. Esses que cuidavam do rebanho eram membros de uma classe desfavorecida e desprezada. Só que eles foram os primeiros a serem visitados e receberem essa notícia maravilhosa, a notícia do nascimento do Salvador. E é interessante pensar que Deus escolhe esses humildes, talvez esses desprezados, para proclamar as boas novas, demonstrando que a sua luz não se restringe a poderosos e influentes, mas ela brilha para aqueles que o Senhor quer, onde Ele quer brilhar. E nós devemos nos lembrar que a luz de Cristo, ela brilha sem fazer acepção de pessoas. Então não importa a nossa origem, o nosso estado social, o nosso passado, querido, se Deus te chamou é porque você foi amado e chamado por Deus. Porque você foi eleito antes da fundação do mundo para viver de maneira irrepreensível diante dele. E nós devemos acolher essa mensagem e compartilhá-la. No verso 10 e verso 11, nós vemos que o anjo, trazendo agora o conteúdo da mensagem para esses pastores, ele diz assim: eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o anjo agora anuncia o nascimento de Jesus como uma boa e grande notícia de grande alegria, para aqueles homens e para todo o povo. E é interessante como o anjo é descrito aqui, como o anjo descreve Jesus aqui. Ele descreve como o Salvador, o Cristo, o Senhor, o Messias, o prometido, aquele que veio para brilhar, para ser a luz do mundo. E essa mensagem, queridos, é a mensagem mais importante de toda a história. A mensagem mais importante da história da humanidade é que Jesus Cristo veio a esse mundo e Ele oferece salvação e esperança àqueles que o Senhor quer alcançar. Então, meu querido, em meio às incertezas e dificuldades da nossa caminhada, da nossa vida, eu tenho que me lembrar que nós temos uma verdadeira esperança em Cristo. Que a luz de Cristo brilha no meio das minhas trevas. Que a luz de Cristo brilha nos momentos de escuridão da minha vida. Que a luz de Cristo vem para nos redimir, nos salvar, nos restaurar e nos aproximar mais de Deus. Ele é a nossa luz em meio às trevas. Ele é a nossa rocha inabalável, em quem eu posso confiar plenamente, e você também. E sabe qual é a reação que se tem quando essa mensagem é anunciada? Quando o anjo está ali anunciando, o verso 13 e 14 diz assim, que subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Meus amados, Jesus Cristo, o Senhor, o Redentor, o Salvador, deve ser louvado, deve ser adorado por nós. Os anjos proclamam a glória de Deus, proclamam a majestade desse Salvador que veio ao mundo. Então há uma celebração angelical. Queridos, se há uma celebração angelical, nós, alcançados por essa redenção, devemos celebrar ao Senhor o tempo todo, todos os instantes, e a nossa vida deve ser impactada por isso. Então, nós devemos olhar para esse evento e reconhecer a grandiosidade, a santidade do nascimento de Cristo, e a resposta do nosso coração deve ser uma atitude de adoração, cheia de alegria, de gratidão, pelo presente incomparável que Deus nos deu em seu Filho Jesus Cristo. E que presente foi esse? A reconciliação, o resgate, a redenção. E não só isso, queridos. O fato agora de estarmos conectados a Ele, termos livre acesso ao Pai.
E aí eu pergunto a você, querido, diante desta grandeza, dessa mensagem, de entendermos que Jesus Cristo veio a esse mundo para nos redimir, nos salvar, você se alegra na presença de Jesus? Você se lembra que Jesus está com você todos os dias da sua vida? Todos os dias da sua vida, querido. Você se lembra que você não está sozinho? Você se lembra que Jesus veio para libertar você da sua angústia, da sua dor? E que nesses momentos de angústia, nesses momentos de sofrimento, porque nós vivemos neste mundo marcado pelo pecado, quando eu olho para Cristo, a alegria de ter Jesus no meu coração, rompem as trevas do meu coração. Rompem o desejo de não querer fazer nada, de querer ficar tomado pelos meus medos, pelas minhas angústias, quem sabe deprimido, deitado numa cama, sem querer fazer nada da vida. E dizer, Senhor, me leva porque eu não aguento mais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus rompeu as nossas trevas para nos dar alegria. E o Espírito Santo nos dá força para continuarmos. E se Deus não leva você para perto dele, é porque Deus quer te usar. Te usar como? Adorando a Ele, vivendo para a glória dEle, exaltando a Ele, testemunhando dEle, falando do amor dEle, proclamando a mensagem de redenção, dizendo para as pessoas, Jesus ama você, Jesus veio a este mundo para transformar o seu coração, Jesus, Ele veio para me dar vida e vida abundante, Ele quer dar vida abundante para você também, e essa vida abundante é na presença dEle, para desfrutar das delícias, do conforto, e também do chamado que Ele nos dá. O conforto de saber que o Senhor nos resgatou, isso é maravilhoso. Mas agora, Ele requer de nós uma resposta a esse conforto, a esse chamado da redenção. Agora nós somos chamados a testemunhar. E veja que na sequência do texto, nós vemos que ausentando-se deles, verso de número 15, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E diz o texto no verso 16, que eles foram apressadamente, acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura, e o que eles fizeram? Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. E todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Os pastores, após receberem a mensagem dos anjos, o que eles fizeram? Eles correram para Belém. Eles foram testemunhar daquilo. E eles testemunharam pessoalmente do cumprimento da promessa, das promessas divinas. E só isso? Não, queridos. Eles saíram compartilhando essa boa nova com todos ao seu redor. Meus amados, assim como os pastores aqui foram imediatamente, obedientemente ao encontro de Jesus, nós devemos buscar ativamente a presença de Cristo na nossa vida e, como eles, nós devemos compartilhar a mensagem do Evangelho com entusiasmo, com alegria, com convicção, tornando-nos testemunhas vivas da obra redentora de Jesus, porque você, meu amado, e eu, nós fazemos parte dessa grande história da redenção. Nós somos enxertados nessa história, nesse grande enredo da glória de Deus. Mas o que você tem feito, meu querido? Você tem desfrutado só do conforto do Evangelho? Do conforto em saber que você foi salvo, que você foi regenerado, que você foi transformado? Ou você tem atendido ao chamado do Evangelho? Deus nos chama para adorá-lo. Onde? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é necessário, querido, você, como o reverendo Gessé Fogaça,
ir ao Timor-Leste, no outro lado do mundo, para pregar o Evangelho. O Senhor vai levar pessoas como o reverendo Gessé, como o reverendo Vladimir, como o reverendo Henrique, reverendo Gerson, missionários que nós apoiamos aqui, a lugares distantes, e tantos outros missionários. Mas Deus quer levar você ao seu vizinho. Deus quer levar você às pessoas com quem você se relaciona, para falar do amor dele, para que você seja missionário no seu trabalho, para que você proclame e seja usado por Deus. A pergunta que eu lhe faço, querido, é: você tem se alegrado com Jesus? Se você tem se alegrado com aquilo que o Senhor Jesus fez com você e com a sua família, meu amado, não guarde isso para você, compartilhe isso com outras pessoas. Nós temos que proclamar que Jesus Cristo é a luz deste mundo, que Ele brilha em meio às trevas. E, meu querido, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. As pessoas estão desesperadas para ouvir essa mensagem. Elas estão desesperadas. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de compartilhar do amor de Deus? Mas, pastor, não sei falar. Primeiro, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é você que vai falar, é Deus que vai usar a sua boca. Segundo, nós temos oportunidade aqui de ajudá-lo nesse propósito, para você aprender a compartilhar o Evangelho. Então, se você não tem experiência com isso, querido, nos procure a mim, os presbíteros, e nós vamos ajudá-lo nesse sentido. Mas, querido, não tem segredo. Conte aquilo que você viu e aquilo que você experimentou. O que é, não sei. Mas eu sei que Deus transformou a minha vida ao ponto de eu não querer mais viver como eu vivia antes. E agora eu tenho uma alegria que as coisas não estão caminhando bem. Elas não estão como eu gostaria que elas estivessem. Mas esse Jesus tem enchido o meu coração de alegria, mesmo em meio à minha dor. Porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino e daquilo que eu espero. E vou dizer uma coisa para você: Ele faz. Ele faz. Muito mais do que nós imaginamos. E aí nós vemos no verso de número 20, uma exultação gloriosa e final. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como fora anunciado. Os pastores, depois de testemunharem o nascimento do Salvador, sabe o que eles fazem? Eles voltam glorificando, louvando a Deus por aquilo que eles tinham percebido e visto. E a alegria deles era transbordante e refletia essa gratidão, esse assombro diante da maravilha do plano divino revelado em Cristo. A nossa resposta, querido, a sua resposta, a minha resposta, à luz de Cristo, deve ser semelhante a desses pastores, cheia de louvor e de adoração. O desejo do meu coração, querido, é que o seu coração, o meu coração, transborde de gratidão pelo amor incomparável de Deus manifestado em Jesus. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da maravilha, da bênção, da redenção, da salvação que nós encontramos em Cristo. Então, querido, que a luz que brilha em meio às trevas ilumine a sua vida e o seu coração. Que Jesus Cristo rompa as trevas do seu coração e Ele transforme cada coisa para que você adore e louve ao Senhor. Que a sua resposta seja uma vida consagrada, vivendo uma vida diligente, com entusiasmo e gratidão na presença de Jesus. Que você se alegre com a presença de Jesus e compartilhe dessa mensagem de amor e salvação a todos aqueles a quem o Senhor colocar diante de você. Que a luz que brilhou naquela noite em Belém continue a iluminar a nossa vida, nos conduzir no caminho, até o momento que nós vamos encontrar o nosso Senhor face a face. E por nós mesmos, nós vamos vê-lo. Então, querido, que a estrela da manhã
brilhe na sua vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.